Toda segunda-feira temos essa nossa live com os adolescentes da UPA, grupo de adolescentes da Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí, onde a gente comenta as devocionais que nós estudamos durante a semana no livro de 1 Coríntios. Então hoje é nossa 10ª semana, 10ª live, e estamos no capítulo 9 de 1 Coríntios, e você pode acompanhar com a gente aí também. Você vai falar pra gente sobre qual tema? Vou falar sobre poder. Beleza. O meu texto está em 1 Coríntios, esses são os 2 primeiros versículos do capítulo 9, né? Certo. Que fala o seguinte: não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Aqui Paulo está falando sobre a vocação dele, né? Que é o apostolado, que tinha duas marcas muito específicas para um apóstolo, que era ter visto Jesus ressurreto, mas também ter sido chamado por Jesus, especialmente pelo próprio Cristo, né? E foram, assim, pouquíssimas pessoas que teve esse privilégio. E uma ainda foi traidor, né, tal. Mas, então Paulo foi um desses caras. E aí aqui ele fala tipo assim, vocês não são a prova de que eu cumpri o meu chamado, aquilo que Deus me chamou para ser? E é muito interessante, porque era um serviço muito sério, né? Olha o que o evangelho se tornou hoje, por causa desses caras que obedeceram ao mandamento de Deus, se espalharam pelo mundo e pregaram o evangelho. Só que Paulo, ele era um cara que ele entendia que a função dele não era criar uma reputação ou uma fama, mas era em nome do evangelho. Então, por mais que ele tinha um poder muito grande daquilo que ele recebeu, ele foi um cara que usou esse poder da forma correta. E aí isso leva a gente a pensar no que na nossa preocupação com as coisas, das responsabilidades que a gente recebe da parte de Deus e como que a gente age com elas. E daí eu achei muito interessante as perguntas que foram colocadas, que se você tem se preocupado com a sua reputação na igreja, se você tem se preocupado em receber ou não algum cargo. E eu lembrei lá no comecinho de quando eu conheci a UPA. E eu conheci a UPA, fiquei muito próximo da galera da liderança. E aí eu quero ser da liderança, eu era louca pra entrar na liderança. E eu lembro que isso foi um período muito interessante, porque Deus trabalhou muito na minha vida. Onde ele me mostrou que não era sobre cargos, era sobre funções, era sobre o que você tinha que fazer. E aí, com o tempo, eu fui entendendo isso, a preocupação foi mudando, né? E no final das contas, talvez eu tenha acabado tendo sido uma liderança. Não por um cargo que alguém me deu, alguma coisa assim, mas pela função que eu exerci. Não preocupada em renome ou o que eu poderia fazer para que as pessoas vissem, mas de uma forma que eu pudesse realmente abençoar as pessoas. Sim. Legal, Raquelzinha. É interessante a gente falar sobre isso, porque, infelizmente, essa sede pelo poder, que é algo que nós vemos no mundo, tem acontecido também dentro da igreja, né? E nós, jovens, adolescentes, né, somos uma nova geração que precisa mudar isso, né? Precisa mudar isso. As igrejas, elas estão rodeadas de pessoas em busca de poder, né? Há muita politicagem dentro da igreja por causa do poder, né? E nós precisamos trabalhar na contramão disso, porque é assim que Jesus trabalhou, né? Paulo, quando escreve aos Filipenses, Paulo fala, olha, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não considerou, né, ser igual a Deus, mas se fez como homem e como homem serviu. E é interessante porque Paulo, ele recebe esse privilégio, também essa missão, mas ele não deixa que este cargo o defina, né? Paulo sempre se define como escravo de Cristo. E como escravo, ele é sempre aquele que mais serve, né? Porque talvez, você comentou, né? Há muitas motivações para nós queremos receber um cargo na igreja. E uma delas é a ideia de que as pessoas vão nos servir, quando na verdade os que mais servem são aqueles que estão à frente,
A gente fica parecendo os políticos, né? É, Que chegam na política e deveriam servir a população, mas esperam ser servidos por ela. E exatamente. realmente, e Paulo ele não só tinha essa visão, como ele também ele se classificava como o pior dos pecadores, né? Então, Sim, tipo assim, ele realmente sabia o lugar dele como humano, como sim. pessoa, como pecador, e não como o apóstolo, É. Ô, né? Um Raquelzinho, raríssimo apóstolo. uma coisa importante também, isso acaba sendo um pouco controverso, mas para nós, né, que estudamos as escrituras, a gente não tem dúvida disso, e é importante a gente falar, sem o intuito de causar qualquer revolta, né? Mas Paulo ele deixa claro, e a Bíblia, as Escrituras deixam claro, que o ministério, né, o apostolado, ele exigia algumas credenciais, como você falou no começo. E hoje, por incrível que pareça, nós temos muitas pessoas se auto-intitulando apóstolo, né? Algo que é impossível acontecer dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Agora, por que que isso acontece? Por uma má interpretação bíblica? Talvez sim, mas muito porque a pessoa ela atribui ao cargo o poder, e o poder para oprimir as pessoas. Porque a partir do momento que eu sou apóstolo, eu me coloco como alguém que agora recebe de Deus uma revelação e nem me importo se essa revelação ela está compatível com as escrituras. Então, olha, eu sou apóstolo e Deus me falou que você vai ser abençoado se você fizer isso. E aí o pior, se você comprar isso, né? E aí as pessoas, através de um cargo, elas detêm o poder e com esse poder elas oprimem as pessoas, né? A gente vê Jesus, todo o poder lhe foi dado e o que que ele fez? Ele se entregou por todos, né? Sim. É o E aqueles que nem eram apóstolos como os fariseus, né? Eles oprimiam as pessoas através da religião, né? E nem eram apóstolos. exatamente o poder da religião, exatamente. Raquelzinha, que bênção, viu? Obrigado aí por mais uma vez ter participado com a gente. Valeu. Deixa eu Mais uma abençoar. vez foi um prazer participar com vocês. E aí, você vai falar sobre qual tema com a gente? Falar sobre o tema pastor. Beleza. E qual que é o texto bíblico? É, essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher crente, como fazem os outros apóstolos? Os irmãos do Senhor e Pedro, ou seja, que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos um sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Quem abastenta um rebanho e não bebe de seu leite? Beleza, mano. O que você pode compartilhar aí com a gente? O tema que, como está falando sobre pastor, está falando assim, como Paulo era o apóstolo, está falando assim, que ele não. As pessoas falavam assim que ele, como é que eu posso dizer aqui? Não tinha o direito de se casar, ter filhos, ter mulher, e também não tinha o direito de poder desfrutar das coisas dele mesmo que ele negociava. A Bíblia fala, igual diz lá, que o obreiro é digno de seu salário. Então, por ele ser apóstolo, ele também tinha que ser digno de ter o salário deles. Igual as pessoas ficam falando que às vezes o pastor não tem o direito de ir lá, como é que fala? Gastar com as coisas próprias para ele, mas só que o obreiro é digno do seu salário. Se ele está servindo a Deus, ele também é digno de gastar um pouco com ele também. Exatamente. Digno de receber da igreja, né? É, E de usar os recursos que ele recebeu, como qualquer outra pessoa, para o seu benefício, para o benefício da sua família, inclusive para o lazer, né, da sua família, né? porque se o pastor não estando bem, como é que ele vai poder ajudar as outras ovelhas, as outras pessoas? Exatamente. Então ele também tem que ter, por exemplo, às vezes o pastor está passando, às vezes ele no negócio fica passando dificuldade, e como é que ele mesmo está passando dificuldade vai ajudar outras pessoas que estão com o mesmo problema? Exatamente.
A igreja, e a Bíblia é clara nos dizer isso, né? E Paulo aqui está nos ensinando isso, né? Assim como um trabalhador é, é, tem o direito de receber do seu patrão, né? A igreja é responsável por sustentar o seu pastor, né? Sustentar financeiramente, espiritualmente, através das orações, emocionalmente, né? Através do amor. É responsabilidade da igreja, né? Não que o pastor seja um funcionário, né? Mas a igreja, ela é responsável por cuidar do seu pastor. Cuidar daquele que tem cuidado, né, dela, né? Isso aí, Aí, no mano. caso, Você ia falar mais alguma coisa? não, eu ia só falar um negocinho, mas você já respondeu ali, ia falar isso. Beleza. Uma coisa interessante da gente lembrar também nesse texto, né? Porque Paulo, um pouco antes, nessa mesma carta, Paulo tinha falado sobre um exagero que estava acontecendo de alguns membros da igreja com relação aos seus líderes, pastores e mestres, né? Ao ponto de alguns estarem idolatrando, né? E causando divisões na igreja, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Mas aqui Paulo fala para um outro grupo. Enquanto você tinha aqueles que estavam idolatrando, você tem aqui um grupo que estava menosprezando, né? Que não estava reconhecendo o trabalho que aqueles homens estavam fazendo e que por isso, né, por esse trabalho deveriam ser sustentados, né? Então é interessante a gente refletir sobre isso, porque aquele que nos serve, né, na igreja, os nossos pastores, né, eles precisam ser cuidados por nós também. Eles cuidam de nós, nós devemos cuidar deles também. É isso aí, mano. Uhum. Falou, e até a próxima, então. Obrigado, viu, Samuel? Ô, mano, você vai falar sobre qual tema aí com a gente? Vou falar sobre o tema trabalho. Beleza, mano. E qual que é o texto Uma aí? coisa que uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente em casa, mas A quarentena não te trouxe descanso. não, me deu muito mais trabalho. Mas trabalho é bênção de Deus. É o que nós vamos ler aqui. 1 Coríntios 9, versículo 8 ao 11. Beleza. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Nesse, nesse tema entra um pouquinho do que o Samuel falou, que o pastor, o obreiro da igreja, ele tem direito de receber, né, alguma coisa para sustento dele, mas o que a gente está destacando nessa mensagem desse PG sobre o tema trabalho é que para nós colhermos alguma coisa, nós precisamos semear. Então, para colher alguma coisa, a gente tem que semear. E aí é aquela famosa frase, né? O que você colhe é o que você vai colher. Se é uma semente boa ou se é uma semente má. E o que nós entendemos é que acho que muitos de nós somos preguiçosos, né? Muitos adolescentes, a gente não é mais adolescente, mas a gente sabe que na adolescência a gente é muito preguiçoso e talvez não é nem só questão de ser preguiçoso, mas a questão também de que a gente não sabe o que vai fazer da vida. Então a gente fica naquele impasse de fazer algo ou não fazer, e de repente a gente não faz nada. Mas a vida está passando e a gente tem sonhos, a gente tem planos, mas para a gente colher esses sonhos, a gente tem que plantar, tem que semear alguma coisa, com certeza. E muitos desses nossos sonhos, às vezes, parece distante para a gente, né? Quantos de nós já sonhamos algo que a gente sente que está muito distante? Até uma questão parece que é impossível, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente vem de uma família simples, ou a gente tem uma família com uma condição financeira boa, mas a família não apoia o que a gente quer fazer.
E aí, tantos sonhos, tantos planos que a gente faz, a gente parece que a gente está tão distante. Mas agora é o dia, hoje é o dia para nós capacitarmos em alguma coisa para que lá na frente a gente possa colher. E aí Paulo está dizendo isso. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele não foi sozinho que ele descobriu quem Jesus era. Claro que ele precisou do próprio Deus, do próprio Espírito Santo mostrar para ele quem Jesus era. Mas ele também, para pregar e para escrever essas cartas que nós estamos estudando, Paulo teve que estudar. A gente tem que estudar. A gente precisa estudar e Paulo sabia do que estava falando. E ele sabia porque ele passou alguns anos estudando. Alguns anos estudando para poder pregar, mas com certeza enquanto ele pregava, ele continuava aprendendo mais daquilo que Jesus passou para ele. E aí o que a gente conclui nesse PG, né, nessa mensagem sobre o trabalho, é que existem sonhos que a gente precisa de dinheiro, que vai depender de dinheiro. E às vezes parece impossível para a gente, mas eu acho que é Lucas 1:37 que diz que para Deus nada é impossível. Então a gente precisa capacitar, precisa correr atrás, para que um dia a gente possa colher isso. Amém, mano. Amém. É isso aí. Você falou, eu também me lembrei do texto, né? Onde a Bíblia nos diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? E a gente até comentou isso na devocional, que há sonhos, né? Existem alguns sonhos que nós temos que de fato são sonhos de Deus para a nossa vida. Mas a nossa preguiça, como você falou, o nosso comodismo e tantas outras coisas, tantos outros males do nosso coração, às vezes nos impedem de buscar e realizar esses sonhos, né? Porque a gente, às vezes, acha que a adolescência é uma fase só de lazer. E a gente não percebe que é na adolescência que a gente está dando passos e fazendo escolhas importantes para o resto da nossa vida, né? Nós vamos colher lá na frente coisas que nós estamos plantando aqui, né? Então é isso aí. Na minha adolescência ficou muito marcado, eu até gostei de falar desse tema da devocional sobre trabalho, porque por eu ser músico, eu sempre, na minha adolescência, já estudava música, comecei com 13 anos a estudar em Pouso Alegre, e aí o sonho de todo moleque que estuda música é tocar numa banda famosa, é poder viajar o mundo tocando, e viver de música. Hoje eu vejo que alguns dos sonhos que eu tinha não se realizaram. E eu acho que não vai se realizar, porque não é os sonhos de Deus para mim. Sim. Mas, em compensação, duas coisas que me marcam muito, que eu fiz na minha adolescência, é estudar o meu instrumento, que é o instrumento que eu trabalho hoje, e também estudar a Bíblia. Eu lembro que na minha adolescência é uma coisa que eu comi muito, que era estudar no piano e também estudar muito a Bíblia. Então, hoje eu vejo que eu tenho uma bagagem muito grande hoje, graças à minha adolescência, que eu corri atrás. Então, é uma coisa que me marcou muito. Quando alguns adolescentes vêm conversar comigo sobre isso, eu falo que em algumas coisas eu não me arrependo de ter tirado um tempo para correr atrás da minha adolescência. Bom. Benção, mano. Obrigado, viu? Valeu, Deus te abençoe, meu irmão. Valeu, mano. Até a próxima. Qual o tema hoje? Missões. Missão, beleza. E o texto? 1 Coríntios 9, do 16 ao 18. Beleza. Você lê pra gente aí? Leio. Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Beleza, mano. O que você pode compartilhar aí? Eu achei muito legal o jeito que você explicou a devocional desse dia. Então, eu vou começar da mesma forma que você começou. Tipo, a gente sempre escuta. Você não fez mais do que a sua obrigação. Isso quando a gente, sei lá, dobra a coberta, quando a gente arruma a cama, limpa a casa, quando a gente, sei lá, passa um pano, quando a gente cozinha.
Mas se vê bem, a gente não, sinceramente, a gente não fez nada além da nossa obrigação mesmo, porque se a gente ama a nossa casa, a gente vai querer cuidar dela. Ou, tudo bem, você pode não gostar de cuidar da sua casa, ou se você ama as pessoas que convivem nela, você vai querer deixar um ambiente agradável para aquela pessoa. E a gente tem que amar aquilo que a gente faz. E a mesma coisa não é só dentro de casa, e sim na nossa vida cristã. Isso não se aplica só, né, nas nossas responsabilidades domésticas. Quando a gente vai espalhar nosso evangelho pelo mundo, que a Bíblia deixa muito claro, né, que a gente tem que espalhar as boas novas de Cristo pelo mundo. E quando a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer isso com vontade. A gente não pode deixar aquela sensação assim de novo isso, não acredito, domingo que vem é a mesma coisa, amanhã é a mesma coisa, meu Deus. Aí quando termina você fala, finalmente, não aguentava mais. Você não pode ter essa sensação de assim, é só um negócio que você tem que fazer porque você está ali e te chamaram. Não, você tem que gostar daquilo que você faz, entendeu? Você tem que espalhar as boas novas de Cristo pelo mundo. E as perguntas do devocional me deixou bem perplexo, porque eu me encontrei num caminho em que eu já era a resposta que estava na minha cabeça, mas eu não queria aceitar de mim mesmo. As perguntas eram assim: será mesmo que a gente tem espalhado as boas novas de Cristo com vontade, com muita alegria? Porque às vezes eu penso que eu poderia chamar mais o pessoal, que eu poderia demonstrar mais ânimo, que eu poderia ser mais feliz na hora de conversar com o pessoal sobre Cristo, que eu poderia ter mais alegria e demonstrar aquilo, entendeu? Para chamar mais o pessoal. E eu acho que é uma questão muito boa para a gente pensar. Eu convido a todo mundo que está na live a pensar: será que quando você fala de Jesus para o seu amigo, você fala porque está escrito na Bíblia, porque você viu aquela mudança que Deus fez na sua vida, você viu o quanto Jesus mudou a tua vida e você quer compartilhar aquela bênção com o teu amigo? Tu faz isso por obrigação ou por amor? Exatamente. Legal, mano. Que bênção. É interessante a gente olhar para Paulo, né? Esse texto a partir da vida de Paulo, né? Foi ele que escreveu. Na devocional anterior, né? A gente comentou sobre o voluntariado, né? Paulo, ele diz à igreja sobre o direito que ele tinha de receber pelo trabalho que ele estava prestando à igreja, mas ele decide abrir mão, né, do seu salário, né, naquela igreja específica de Corinto. Mas é interessante aqui que Paulo está dizendo assim: olha, independente de eu ter o direito de receber, eu tenho o dever de anunciar. E eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes nós ou caímos nessa situação que você falou, nós anunciamos simplesmente por obrigação e não fazemos com alegria, ou então nós deixamos de anunciar porque a gente acha que não é nossa obrigação. A gente acha que é obrigação de quem é pago para fazer, né? E Paulo está dizendo assim: olha, eu abri mão de receber, mas eu fiz. Porque independente de receber ou não, é a minha obrigação anunciar o evangelho, né? Então isso se aplica muito a nós que não somos pagos, né? Não trabalhamos integralmente, né? No ministério. Temos outras atividades, né? Você ainda é novo, mas pode ser que também seja o seu caso. Você não vai ser um pastor, um missionário, você vai trabalhar com outra coisa. Ainda assim, continua sendo a nossa obrigação, né? Não importa se somos pagos ou não. A mesma obrigação que o pastor tem, nós temos. Porque Jesus, ele deu esta missão aos seus discípulos. Sejam aqueles que trabalham no ministério como obreiros, sejam aqueles que não trabalham, né? Sim, a gente não precisa ser pastor, a gente não precisa ir lá na frente, pegar o microfone para espalhar as boas novas de Jesus. Ainda mais no mundo de hoje, a gente vive muito por recompensa. A gente estuda para daqui 3 anos a gente conseguir um emprego que vai ajudar a gente a ter uma estabilidade financeira. A gente, às vezes, começa a conversar com alguém
já pensando em alguma coisa lá no futuro, entendeu? Que eu posso ganhar. Isso é um negócio muito errado. A gente está vivendo muito por recompensa. E se a gente pensar que o amor é algo que a gente faz sem esperar nada em troca, então a gente está se desviando do amor. E vamos pensar o seguinte: se nesse mundo é tão difícil a gente começar a viver sem pensar em recompensas, mas a gente não precisa, tipo, parar de espalhar as boas novas de Cristo, porque qual é a recompensa nisso? Poxa, Cristo mudou a tua vida, Cristo, é, você viu aquele tanto de coisas que mudou na tua vida, por que que tu não vai querer compartilhar isso para o mundo? Por que que tu não vai querer mostrar o quanto isso é bonito? Poxa, a Bíblia é uma história de amor, por que você não vai querer mostrar essa história de amor para o mundo? Qual que é a melhor recompensa do que se ver teu amigo que tá, sei lá, é um alcoólatra, saindo dessa vida e, quem sabe, um dia junto de você, caminhando para o caminho de Cristo e, quem sabe, espalhando as boas novas de Cristo para as outras pessoas. Que recompensa melhor que isso? Exatamente. Ô, mano, e ainda sobre esta missão, né, de espalhar o evangelho, é interessante porque quando Cristo, né, nos diz que nós deveríamos pregar até os confins da terra, eu coloquei na devocional para vocês, né, que como a terra é redonda, a gente não sabe aonde é os confins dela, né? Porque o fim, o longe, o distante, pode ser mais próximo do que a gente imagina, né? Porque às vezes o nosso vizinho de frente, ele nunca ouviu, nunca ninguém parou para conversar com ele sobre o amor de Cristo, né? Então aquele distante, né? A gente precisa quebrar um pouco essa ideia, né? De que os confins da Terra é muito longe de nós, né? Por isso que talvez muita gente tenha aquele sonho, né? Eu quero ir para a África, eu quero ir para... Calma, pode ser que Deus te leve para lá, mas tem uma África mais perto de você que você talvez não esteja vendo, né? Que é o que, como você falou, às vezes um colega na sala de aula, às vezes alguém dentro da nossa casa, pessoas que não ouviram ainda, não tiveram a oportunidade de sentar com alguém e de ouvir aquilo que Deus fez na vida dela, né? E aquilo que Deus pode fazer, então, na sua vida, né? Sim, igual eu vou falar a mesma coisa que você acabou de falar. Aquela África que a gente quer evangelizar, às vezes pode ser o vizinho que mora do teu lado, às vezes pode ser alguém até da própria família, alguém dentro de casa, às vezes pode ser alguém dentro de casa que você convive todo dia, Sim, mas só que não conversa um pouco sobre Jesus. E eu acho que é um ponto importantíssimo para a gente pensar, porque se a gente quer começar a evangelizar o povo, então vamos começar conversando com o pessoal de casa, vamos começar conversando com aquele aluno quieto que senta lá no fundo da sala, que não conversa com ninguém, porque vai ver ele se sente solitário, poxa, ele não tem amigos, né? Se Cristo mudou tua vida, por que que não vai querer espalhar esse evangelho para o mundo, para aquele cara que está lá triste, que está sentado lá no fundo? Qual que é a melhor recompensa do que você ver os seus amigos, as pessoas ao seu redor, seguindo o mesmo caminho que mudou tua vida? exatamente. Cauã, obrigado, viu, mano? Mais uma vez. Obrigado, Cheiro. Só queria terminar aqui, só de Pode novo ver. convidando o pessoal a pensar. Será mesmo que a gente tem feito isso por obrigação, porque está escrito na Bíblia que a gente tem que evangelizar, ou porque a gente gosta? É impossível a gente é, amar alguém sem querer se esforçar pelaquela pessoa, ou sem querer passar um tempo com aquela pessoa. Então, será mesmo que a gente tem ido para a igreja por Cristo, porque a gente quer passar um tempo com Cristo? Será mesmo que a gente tem evangelizado porque a gente quer mostrar aquelas boas novas de Cristo, ou porque só porque a gente sente que isso é uma obrigação, para deixar aquele peso leve, para tirar aquele peso nas costas e pensar assim, finalmente, terminei, meu Deus, semana que vem é a mesma coisa. O que será que a gente está fazendo? Por Cristo ou porque é obrigação? Só termino dizendo isso. Convido todo mundo a refletir. Beleza, mano. Obrigado, viu? Deus te abençoe Obrigado, aí, senhor. mais uma O senhor vez. também. Valeu mesmo. Você vai falar sobre qual tema aí pra gente? Eu vou falar sobre loucura. Beleza. Qual que é o texto? Aí tá lá em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 23. Beleza. Vou ler aqui.
Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Tornei-me judeus para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar o que não tem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Beleza, mano. O que você pode compartilhar aí com a gente? Mano, na verdade, esse capítulo 9, eu acho que é um capítulo muito legal, porque Paulo, ele tá falando, né, sobre a liberdade dele como apóstolo e sobre os direitos dele também. E o legal é que Paulo, ele entende, né, que tudo é permitido, mas que nem tudo convém ele a fazer. E ele entende que quando ele foi chamado, né, para ser apóstolo, ele foi chamado para poder levar da palavra de Deus para várias outras pessoas. E tanto que ele também fala assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho, né? Porque ele realmente entende que ele tem que pregar, ele tem que fazer com que outras pessoas conheçam da palavra de Deus. E começando no versículo 19, ele fala, né, que embora ele seja livre, ele vai se tornar escravo de todos. Ele vai levar da palavra para todas as pessoas. Só que ele entende também que as pessoas são diferentes, são grupos diferentes, são jeitos diferentes, e ele entende que ele não vai conseguir pregar de uma maneira normal para todo mundo. Então, tanto que ele começa falando, né, que ele se tornou judeu para conquistar os judeus, né? Ele foi junto com o pessoal debaixo da lei, ele se tornou debaixo da lei também para a galera conseguir entender da palavra de Deus. Ele ficou sem a lei para a galera conseguir entender. E ele percebeu que se ele falasse, por exemplo, com o pessoal sem lei de uma maneira, se ele falasse dessa mesma maneira com o pessoal que está debaixo da lei, a galera não ia entender nada. Então, Paulo, ele entende que ele pode mudar o modo dele de falar. Ele não está mudando a palavra, ele está mudando o modo para fazer com que as pessoas entendam. E é o que acontece, por exemplo, aqui na UPA. Por exemplo, o modo que fala aqui na UPA é um modo diferente de como que fala no culto à noite. Não tem como o pastor chegar do culto à noite vir falar na UPA. Tipo, a galera, os adolescentes vai ficar tipo, o quê? Não estou entendendo da palavra. Então, são modos diferentes de levar a palavra para que várias outras pessoas conheçam da palavra também, né? Tanto que ele fala, né, que ele se tornou fraco, né, para poder conquistar os fracos também. Porque Paulo era forte. Só que ele entendeu que se ele fizesse tais coisas sendo forte, os fracos iam pensar que aquilo que ele estava fazendo era errado. Por quê? Porque, nossa, eu sou fraco, mas eu entendo que isso daqui é pecado. Mas Paulo sabia que não era pecado. Mas Paulo deixou de fazer, ele se tornou fraco para que a galera conseguisse entender, né, da palavra de Deus. Cara, muito interessante. Muito mesmo. É legal no finalzinho do verso, né, que você leu, ele fala assim, né? Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Obviamente que ele não está dizendo aqui que ele vai salvar alguém, mas com o objetivo de ser instrumento de Deus para salvar alguém, né? E é bem isso aí mesmo que você falou, né? Eu concordo com você. Nós precisamos olhar para quem está recebendo a mensagem, né? Nós podemos chegar diante de pessoas que talvez são praticamente analfabetas, né? E o que adianta todo aquele conhecimento que nós temos? Não, nós vamos chegar até elas. Como é que elas conseguem entender? Né? Então nós vamos até elas. Sim. Né? Agora, uma coisa que você falou aí, muito importante, é que Paulo mudava a forma de falar, mas ele não mudava o conteúdo. Né? Então isso precisa ficar muito claro para nós. O conteúdo não muda. E também nós, ao mudarmos a forma, nós não renunciamos os nossos princípios. Né? Por exemplo, alguém poderia dizer assim,
Ah, eu vou alcançar aquele grupo de pessoas que é marginalizado, né? Por exemplo, pessoas que estão vivendo aí em condições assim miseráveis por conta das drogas, né? Eu vou até esse povo. Tá, como é que você vai fazer? Eu vou me tornar um deles. Não, Paulo nunca fez isso. Paulo nunca trouxe para si o pecado para se colocar igual ao outro, né? Nunca fez isso. Nós mudamos a forma sem renunciarmos quem nós somos, né? Então isso é importante. Ele esteve junto com o povo, né? Nós precisamos chegar às pessoas, falar a linguagem que elas podem ouvir, mas sem negar a fé, né? Isso aí, mano. Ô Pedro, valeu, mano. Mais uma vez. Obrigado, Cheiro. Tamo junto, mano. Deus abençoe você aí, hein? Fala, Samuca! Fala, mano, tranquilo? Bom demais, mano. Melhor agora te vendo aí. Como você tá, mano? Que bom. Cara, tô bem melhor, tô melhorando bem. Ainda não tô 100%, né? Mas é um processo. Para quem não sabe de nada do que nós estamos falando, o que aconteceu? Então eu desci um morro e caí de skate, fiz umas fraturas na cabeça e fiquei internado um tempo no hospital. E é isso. Mas graças a Deus, todas as orações, todo o apoio que eu tive da galera. Nossa, foi incrível tudo que Deus fez, cara. Foi bênção demais. Amém, mano. Muito bom te ver, saber, né, que você tem melhorado a cada dia, que em breve estará 100% andando de skate de novo. Amém. Amém? Amém. Ó, quando eu fui na sua casa, você falou pra mim que eu podia dar um skate pra você, que você não ia querer. Parece que você já tá mudando de ideia. Olha, cara, eu não quero descer mais morro, não. Mas quem sabe se eu comprar um capacete, depois que... Ih, sabia, mano. Na hora da Mas morro... dor, cara, na hora da dor, a gente fala um monte de coisa. Aí a dor vai passando, a gente vai mudando as coisas, né? Verdade. Ô, mano, bênção, viu? Muito bom, feliz demais de poder encerrar essa live aqui com você. Ver sua melhora, graças a Deus. Você vai falar pra gente sobre qual tema? Deixa eu dar uma olhada aqui. Corrida. Beleza. O texto? O texto é 1 Coríntios, né, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Beleza, mano. Você lê pra gente aí? Posso ler. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Beleza, mano. O que você pode compartilhar aí com a gente? Começando, Paulo fala sobre correr de tal maneira que a gente alcance o prêmio, né? Mas não um prêmio comum, alguma coisa que acabe. Naquela época eles davam uma coroa de folhas, coisas do tipo, e ela acabava perecendo, coisa normal, folha acaba acabando, normal. Mas o que a gente deve buscar é o reino, né? A nossa herança em Deus, que é ser arrebatado no dia do arrebatamento, ser um filho de Deus, andar como um cristão, né? E sem almejar isso, né? Ser filho de Deus, andar como um cristão anda. E outra coisa que Paulo fala, para a gente não só pregar o que a gente sabe sobre a palavra, mas também andar no que a gente fala. Tá primeiro preparado, dar um testemunho das nossas ações antes da gente pregar. Porque muitas vezes a gente acaba pregando, só que vai ver a vida da pessoa, acaba não é aquilo que ela prega e não tem base isso. E isso acaba sendo uma coisa muito ruim, tanto para uma visão geral do reino, tanto para quem está conhecendo a Deus no começo, né? Exatamente. É interessante, mano. Na devocional, você deve ter lido,
eu coloquei esta corrida, né, que Paulo fala, eu coloquei, fiz uma analogia com o revezamento, né, que Aham. alguns estão correndo juntos, né, e que um depende do outro para ter o melhor resultado, né? Porque é interessante, Paulo está dizendo nesse capítulo sobre tudo aquilo que ele tem feito para pregar e para anunciar o evangelho, mas ele encerra, né, o capítulo dizendo isso, olha, mas antes eu estou cuidando da minha vida espiritual, porque eu não quero pregar Uhum. para os outros e eu mesmo ser reprovado, né? Então, bem isso que você falou, Sim. né? É, eu estou preocupado com os outros, mas e a minha vida, né? Porque às vezes o pregar o evangelho se torna até algo rotineiro, né? Até algo prazeroso. Mas às vezes nós somos bons em falar, mas a nossa vida está distante do rei, né? É muito importante ter esse tempo de análise para ver que se o que a gente está pregando está condizente com o que a gente está vivendo, o que a gente faz. E se é isso que a gente realmente quer, né? Seguir a Sim, vida, a gente tem que pensar todos os dias por que que a gente está fazendo isso, sim, quem a gente serve, quem que é o nosso Salvador. sim. Sem contar que assim, a nossa vida, ela é um testemunho, né, de quem Cristo é. E quando a nossa vida ela não condiz com as nossas palavras, ela se torna um mau testemunho, né? Porque as pessoas Uhum. escutam de nós o evangelho e olham para a nossa vida e falam, ah, então é isso? Ah, isso eu não quero, né? É isso mesmo. Ô, mano, obrigado, viu? Cara, eu que agradeço. Muito bom estar com vocês de novo. Bom demais estar com você, mano. Deus continue te abençoando aí, cuidando de você. A gente, a gente vai encerrar e eu quero orar e agradecer a Deus por essa live e, em especial, agradecer por você estar com a gente aqui, mano. Mais uma vez. Você estava sempre com a gente, ficou esse período aí em recuperação, mas graças a Deus, está de volta. Então, vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por mais essa live, obrigado por mais essa semana de estudos na tua palavra, por cada adolescente que leu, sejam adolescentes aqui da nossa UPA, de outras UPAs, de outras igrejas, ou mesmo de nenhuma igreja, mas que que recebeu também essas mensagens, essas devocionais. Que o Senhor continue abençoando, Deus, cada um deles, cada um de nós, para que a gente continue desejando aprender, amar e praticar a tua palavra. Deus, nós te agradecemos também em especial pelo Samuca, que está conosco aqui. Sabemos das lutas que ele enfrentou nos últimos dias, toda a dificuldade, mas nós sabemos também, Deus, que o Senhor esteve sempre com ele e que é por causa do Senhor que ele está aqui conosco agora. Então nós te agradecemos, te louvamos e encerramos, Deus, essa live com muita alegria no coração, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, em especial o Senhor cuidou do Samuca nesses dias. Continue, Pai, cuidando dele, através também dos seus pais, dos médicos, dos medicamentos, de tudo aquilo que for necessário, que o Senhor conduza tudo da melhor maneira, para que em breve ele possa estar 100% recuperado, Pai. Nós te pedimos isso e nós descansamos e confiamos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, Samuca. Deus te abençoe, viu, mano? Amém. Deus te abençoe também.